Hoje a gente vai abordar um dos conceitos mais importantes para se aprender quando você é um desenvolvedor. O vídeo de hoje é sobre SQL. Eu vou te mostrar o mínimo que você precisa saber para ser um bom desenvolvedor e conseguir trabalhar com SQL. Se você já é ali pleno, sênior, tem uma boa experiência, entende bastante ali o básico de SQL, você vai aprender uma coisinha ou outra com esse vídeo, mas não muita coisa. E se você não sabe nada sobre SQL, esse é um excelente vídeo introdutório para te ajudar a entender sobre esse conceito extremamente importante que você vai utilizar muito provavelmente em todos os seus trabalhos como desenvolvedor. No vídeo de hoje, a gente vai ver na prática, aqui com essa ferramenta gratuita de SQL, tá? Em que a gente pode rodar Postgres online. Vamos digitar os comandos aqui e te mostrar como que funciona, como que se cria tabelas, como que seleciona tabelas. Vamos explicar os conceitos um a um. Antes disso, vou te falar do patrocínio de hoje, que é a Abacus AI. A Abacus é um ferramental completo de AI, cada vez mais completo. Você tem aqui o chat, que funciona como o chat GPT, com a diferença de que o modelo Pro é mais barato, né? Custa $10 por mês todo o ferramental da Abacus. E você pode escolher dentre todos os modelos de IA aqui. A gente pode usar o Claude Opus 4.8, o GPT 5.5, só não pode usar o Mythos porque ele tá, né, banido. Nano Banana 2, Nano Banana Pro. Você pode gerar imagem, vídeo, aplicativos, tasks. Inclusive, a Abacus tem aqui o agente deles, né? O Agent Sessions aqui no lado esquerdo, que é muito bom. Já criei vários MVPs com isso daqui, já mostrei aqui no canal. E agora, como você está vendo aqui na tela, esse ferramental deles também tem a capacidade de criar modelos 3D. Você consegue criar ferramentas de visualização 3D, né? Então a gente consegue construir coisas que sejam um pouco mais imersivas. Aí na tela você está vendo esse ferramental funcionar, ele vai trabalhar ali e ele vai gerar um gráfico interativo, né? Um modelo ali 3D de como funciona o data center, que você ou os seus usuários possam interagir com isso daqui, né? Fica um negócio um pouco mais holístico, um negócio um pouco mais fácil de explicar, de fazer demonstrações, de passar conceitos, tá? Esse ferramental da Abacus tá muito poderoso. Tudo que tem aqui dentro vai estar aqui no link na descrição, tá? Recomendo bastante a Abacus, é um dos ferramentais mais completos de IA e custa apenas $10 por mês, né? Isso dá 50 e pouquinhos reais, que é mais barato que os planos da maioria dos outros providers. Bom, primeira coisa, você tá nesse vídeo, você caiu nesse vídeo de paraquedas, você precisa entender por cima o que é um banco de dados. Eu não tenho 20 minutos para explicar isso, então eu vou explicar de uma maneira super resumida aqui qual que é a ideia de SQL. SQL é sobre tabelas, linhas e colunas e relações entre essas tabelas. Vamos imaginar que a gente tem uma tabela aqui, usuários, essa tabela aqui, usuários, meu usuário vai ter um ID, um nome e um e-mail, e a gente tem uma tabela aqui, compras. Nessa tabela compras, eu vou ter, sei lá, o valor da compra, tá bom? Isso seriam as tabelas, as linhas, as colunas, né? Aqui na minha tabela usuário, eu vou ter, por exemplo, o usuário 1, com o nome Augusto, com o e-mail a@mail.com. Usuário 2, Fernando, f@mail.com. Cada uma dessas aqui representa uma linha. Entre as tabelas pode existir uma certa relação. Por exemplo, muito provavelmente, uma compra vai ser feita por um usuário. Não pode existir uma compra que não tem usuário, não faz o menor sentido. Agora, pode existir usuários sem compras. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso Postgresinho, então, é criar as nossas tabelas. Para criar uma tabela, a gente vem aqui com o nosso Create Table Users. Então, estamos criando a tabela usuários, a gente precisa adicionar as colunas aqui dessa tabela, os campos dessa tabela. As minhas colunas vão ser ID, nome, e-mail e também um Created At, que é uma coluna que eu geralmente gosto de ter, para determinar quando que cada linha ali da tabela foi criada. Um detalhe interessante de SQL é que a gente vai ter chaves. SQL está muito ligado à criação de chaves por questões de performance e também de facilitar ali encontrar aquilo que a gente quer encontrar. E geralmente a gente tem uma chave primária que geralmente é o ID. Aqui é o PK, nossa chave primária. A chave primária vai ser utilizada no futuro para saber quem é quem, para conseguir encontrar aquilo que a gente está procurando. Nota, né? O meu usuário Augusto aqui, nesse caso, tem o ID1, o usuário Fernando tem o ID2. Isso daqui é uma chave primária muito simples, uma chave primária meio padrão, que a gente está fazendo serial, né? 1, 2, 3, 4, 5 e incremental. Vai subindo de 1 em 1. Então, Create Table Users e the Serial Primary Key. Nosso nome, ele é em texto e eu quero que ele seja not null, né? Ele não pode ser nulo, o nome é um campo obrigatório, ele tem que existir. O nosso e-mail também, text not null, mas aqui tem um detalhe adicional também, porque não faz sentido dois usuários terem o mesmo e-mail. Então, no meu e-mail, eu vou criar um e-mail único. E o Created At, né, vai ser uma timestamp, que é o momento em que aquilo foi criado. Not null e o default vai ser o now, vai ser o criado no momento em que eu adicionei um usuário
usuário com o nome e o e-mail, o create.get vai ser exatamente aquele momento em que essa entidade foi criada no banco de dados. Vamos explicar mais um pouquinho o que são essas coisas, né? Isso daqui pode ser muita informação para você, mas qual que é a questão aqui? A gente conversou sobre nossa chave primária, nosso ID. O nome, eu posso ter campos que eles podem ser nulos. Vamos supor que eu quero armazenar algo, sei lá, o carro do usuário. Pode ser que o usuário não tenha um carro, então o campo carro poderia ser nulo. Agora, na nossa aplicação, a gente vai querer que o nosso usuário sempre informe o nome dele e sempre informe o e-mail dele. Então, nesse caso, ambos esses campos aqui são não nulos. Esses campos também são texto, campos de texto simples. A gente poderia definir mais parâmetros aqui, né? Tamanho mínimo, tamanho máximo, esse tipo de coisa, mas eu não vou definir para deixar isso simples. E a gente poderia ter campos com outros tipos de valores. Números inteiros, números decimais, timestamp, que por exemplo é um determinado momento no tempo. Nessa timestamp vai ser representado por um número muito grande. Esse número muito grande começa ali, acho que é em 1970, quando começou o padrão Unix, e ele vai até sei lá quanto. Ele é um número inteiro gigantesco que você consegue calcular exatamente em qual momento no tempo isso daqui se passa. Então, no caso, se eu criar essa entidade hoje, vamos supor que hoje seja 24 de junho de 2026, essa timestamp vai estar ali exatamente no horário que eu criei em 24 de junho de 2026. Se eu rodar isso daqui, e a plataforma aqui funcionou, que legal. Eu criei a minha tabela usuário. Minha tabela usuário tem um ID, que é um número inteiro, um name, que é um texto, um e-mail, que é um texto, e um create.get, que é uma timestamp sem time zone, né? Porque ela poderia ter uma time zone também, né? Se eu quero que a time zone seja o Brasil, é uma timestamp um pouco diferente, que digamos assim, uma timestamp global. Aqui eu tô considerando o TC, né? Então pode ser que você crie o seu usuário 4 da tarde no Brasil e vai aparecer que ele foi criado 8 da noite porque a time zone é diferente. Bom, criamos os nossos usuários, agora vamos criar a nossa tabela de pedidos. Pedidos em inglês é geralmente chamado de orders. Continuamos com o ID serial, perfeitamente ok, né? Para ser a nossa primary key. Um detalhe da primary key é que nossa ferramenta aqui, o nosso banco de dados, dependendo de qual que a gente escolheu, no nosso caso a gente está trabalhando com o banco Postgres, ele vai criar o que a gente chama de índice. O índice ele vai facilitar o acesso a essa chave e o índice vai ser formado por, bom, aqui a gente vai complicar um pouco, tá? Por uma estrutura de dados subjacente e adicional, que é, no caso do Postgres por padrão, é uma B-tree. Essa B-tree vai ajudar o nosso Postgres, o nosso motor do Postgres a encontrar e também ordenar os usuários de maneira mais rápida, né? Se eu quiser buscar por exemplo, todos os usuários com ID entre 500 e 600, o nosso índice aqui, que vai ser criado por debaixo dos panos, nos ajuda a encontrar isso. Agora, muito importante, uma chave primária e um índice não são a mesma coisa. O Postgres vai sim automaticamente criar um índice na sua chave primária. Por quê? É subentendido que isso é algo de bastante importância para o bom funcionamento da nossa aplicação, mas você pode também criar índices em outros campos. Eu posso, por exemplo, criar um índice no meu e-mail. Se eu for fazer consultas constantes e frequentes e buscar usuários frequentemente pelos e-mails deles, pode fazer sentido eu criar um índice também na coluna e-mail. Ah, Galego, se o índice é tão bom, por que a gente não cria um índice em absolutamente todas as colunas? Muito boa pergunta, vi que você está prestando atenção. Realmente é uma pergunta razoável, tá? Não é uma pergunta ruim. O índice ele tem um custo. Ele tem dois custos, na verdade. Eu te falei que o índice ele é uma estrutura de dados. Por padrão no Postgres é um B-tree, mas pode ser também um hash. E essa estrutura de dados ela não é gratuita. Ela vai ocupar mais espaço. Então o índice tem um custo de espaço, mas também o índice tem um segundo custo, que é um custo de tempo. Vamos visualizar um B-tree aqui, né? Eu falei que o índice é uma B-tree, agora a gente vai ter que visualizar isso daqui, tá? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Eu estou inserindo IDs aqui na minha B-tree. E você tá vendo que durante essa inserção de IDs aqui na minha B-tree, estão sendo feitas ordenações novas, né? Estão sendo adicionadas coisas ali nos nodos e tal. Essa B-tree ela vai crescendo e volta e meia ela vai ter que ser reordenada ali, ela vai ter que ser reestruturada, reorganizada para manter os padrões de velocidade de acesso dela. Essa reordenação, essa inserção numa B-tree, ela demora tempo também. Então, além da B-tree ocupar espaço, ela também tem um custo de tempo em que as criações no banco de dados, as inserções no banco de dados, por exemplo, se eu inserir o usuário 3 aqui, usuário Adais, ao inserir esse novo usuário, né, quando eu estou criando esse usuário, eu vou ter que adicionar também. Em todos os índices, ele vai ser adicionado nessa B-tree aqui. Quanto mais índices você tem numa tabela, mais lenta fica a inserção nessa tabela até certo ponto, tá? Então não é recomendado você usar índices em absolutamente tudo. Eles vão acelerar o seu acesso, mas vão te custar mais espaço e podem deixar suas inserções mais lentas. Agora, lembra que eu
te falei que a compra ela vai pertencer a um usuário, perdão galera da faculdade, eu realmente esqueci como é que é essa representação, eu acho que é aqui, né? Eu vou ter obrigatoriamente um usuário, é isso? É um usuário, e aqui o asterisco, um usuário pode ter 0 ou infinitas compras. Acho que essa é a representação, tá? Existe uma representação formal para isso que eu esqueci como é que faz, perdão. Mas enfim, para representar essa relação aqui de que um usuário pode ter N compras, mas cada compra vai ter apenas um usuário, a gente precisa fazer um link entre as duas tabelas. A forma com que a gente vai fazer esse link é com uma foreign key, uma chave estrangeira, que no nosso caso, a nossa tabela de ordens, eu quero que ela esteja linkada a um usuário específico, ao ID de um usuário específico. User ID, integer, not null, né? Cada pedido é obrigatoriamente linkado ao ID de um usuário. Esse ID de usuário, a gente sabe que ele é um valor inteiro, a gente sabe que ele não é nulo, e ele vai ser uma referência, então, references users ID. Boa prática de banco de dados, os nomes das tabelas geralmente são no plural. A tabela é ordens, não ordem. A tabela é usuários, não usuário, porque tem vários usuários numa tabela. E vamos adicionar também um valor, que é um decimal numérico 10 com 2. O que é 10 com 2? Ele permite números que vão ser 10 dígitos, sendo que 2 desses dígitos ocorrem depois da casa decimal. Então ele permite números até 99.999.999 dá 100 milhões com 99 centavos. Por hora a gente vai ter apenas isso daqui. Deu algum probleminha aqui, até bom pra gente ver esse erro, porque eu escrevi a palavra references errado. References. Que isso? Perdão, galera, tô com jet lag. Eu fiz uma viagem de 20 horas e aí meus horários estão meio zoados. Bom, a próxima coisa importante do SQL é a leitura. A gente criou uma tabela, a gente ainda não inseriu nada nessa tabela, né? Então não teve muita utilidade. As próximas coisas que a gente vai aprender, eu vou tentar ir passando dicas aqui, né? Eu espero que você esteja aprendendo, que né, quem não conhece SQL esteja aprendendo o básico e quem já conhece esteja capturando algumas informações nas dicas que eu vou passando aqui. Vamos aprender também o select, que é a leitura, o insert, que é a inserção, né? Inserção de linhas nessas tabelas, o update, que é a atualização dos dados aqui, e o delete também. Bom, tendo as nossas duas tabelas criadas aqui, a gente precisa saber como extrair esses dados do banco de dados, né? A maneira com que a gente faz isso é que a gente faz um select, né, de selecionar e tal. A gente escolhe os campos que a gente quer buscar. Podem ser todos os campos ou apenas alguns campos, né? Então eu posso escolher que eu quero, por exemplo, apenas o nome, from o nome da tabela, né? From users. Então eu quero obter o nome dos usuários na tabela users. Eu rodo aqui, nossa, erro de escrita, né? Users. Eu rodo aqui, a query foi executada, não teve nenhum resultado porque a gente não tem nada ainda inserido nessa tabela. Se eu fosse digitar tudo aqui, né, eu poderia ter select id, nome, e-mail, create a jet, mas se eu quiser pegar todos os campos, eu posso apagar tudo isso aqui e botar um asteriscozinho que isso aqui vai buscar todos os campos. É claro, aqui não vai dar resultado nenhum porque a gente simplesmente não criou nada nessa tabela, a gente não inseriu nada aqui. Aqui no nosso select tem uns pontos interessantes de se notar. Depois a gente vai falar sobre o where, que são as condições, mas quando a gente está estruturando a nossa aplicação, é interessante a gente entender quais vão ser os padrões de acesso dessa aplicação. Por exemplo, eu falei lá do e-mail, né? Como que vai ser essa busca por e-mail? Vai ser muito comum eu buscar um usuário pelo e-mail dele? Pode ser que o usuário tenha um username, por exemplo, né? Vamos imaginar que tô fazendo aqui uma rede social, eu tenho o username de alguém aqui, o Leonardo Luiz, Léo Luiz. Vai ser muito comum outros usuários buscarem pelo username de outros usuários? Se essa for uma busca muito comum, isso tende a ser interessante a criação de um índice em cima disso. Porque depois a gente vai falar do where, e o where, ele vai limitar essa busca, né? No momento, isso daqui tá buscando todos os usuários da minha tabela, mas com o where a gente tem uma certa podagem ali. A gente seleciona um pequeno recorte, e a performance da nossa busca vai melhorar muito se os índices pelos quais a gente está filtrando a nossa tabela, se as colunas pelas quais a gente está filtrando a nossa tabela têm índices criados nela, entendeu? Então, né, vamos inserir uns usuários para a gente conseguir começar a brincar aqui. Insert into o nome da tabela, então insert into users. Aqui tem um detalhe interessante. O nosso campo createJet, ele tem um default. O default dele, o padrão dele, né, quando a gente criou essa tabela, o padrão dele é que fosse o null. Ou seja, eu não preciso obrigatoriamente passar o createJet porque ele tem um default. Eu também poderia ter um default para nome. Eu posso botar aqui o nome padrão de todo mundo. Se a pessoa não inserir um nome, vai ser Augusto. Não faz o menor sentido essa regra, mas eu posso, o banco é meu. E o ID também, a gente botou que ele é serial, né, auto-incremental ali. Então o banco de dados também consegue saber qual vai ser o próximo ID a ser criado, né? Ele começa com 1, vai para 2, vai para 3. Esses campos eu não preciso passar. Eu preciso passar só aqueles campos que não são nulos e o banco de dados não tem como prever qual é o valor.
Então eu vou passar aqui, né, os dois campos que a gente precisa, que são o name e o e-mail. A gente vai escolher os valores desse nome e e-mail agora, né? Os valores vão ser Augusto, com o e-mail, esse que é realmente o e-mail do canal, tá? algoritmos.galego@gmail.com. Se quiser mandar um e-mail pra mim, eu provavelmente não vou ler, porque eu recebo muito e-mail, tá? Então, tipo, muito. E aí quem lê é quem trabalha comigo e filtros que são importantes. Enfim, mais um errinho de sintaxe pra gente ver aqui, né? Pra você ver como as coisas são. Isso daqui é pra ser uma aspa simples, não uma aspa dupla. Por quê? Porque quem criou o SQL aqui, do Postgres, quis que fosse assim. Muito simples. Vamos também adicionar o nosso amigo Fernando aqui. Fernando vai ser m@mail.com. Muito bem, agora a gente pode rodar nosso select de novo, né? Só pra gente garantir que tudo foi criado. Select, asterisco, from, users. Run queries, rodei as queries aqui e olha só, apareceu o ID1, o nome Augusto, o meu e-mail aqui, e o created at. Você pode ver que eu tô criando essas coisas aqui no dia 23 de junho de 2026. E elas estão sendo criadas às 6h06 da manhã, do horário, acredito que o TC. No caso, o horário local aqui na Dinamarca, são 10h07 da manhã, na verdade. Então não é o horário que eu tô, são 4 horas pra lá. Agora, a minha aplicação, eu decidi que vai ser muito comum a gente buscar pelo e-mail aqui das pessoas. E aqui a gente vai ver um pouco do poder aqui dos bancos de dados, da inteligência deles, que é o seguinte: lembra que a gente criou aqui, será que eu consigo ver isso daqui? Não consigo ver, mas lembra que a gente criou os e-mails sendo únicos? Se eu for tentar inserir um terceiro usuário aqui, com um e-mail duplicado, o que o meu banco de dados vai precisar fazer? Ele vai ter que ver se esse e-mail já existe e já é utilizado por alguém para poder criar ou não esse usuário novo. E como ele vai ter que fazer isso frequentemente, porque ele vai ter que fazer isso para todas as criações de todos os usuários novos, ao criar uma coluna que tem um campo único, por exemplo, ao criar um e-mail que precisa ser único, o meu banco de dados, o meu Postgres, ele inteligentemente já criou um índice que é uma B-tree pro nosso e-mail. Se eu rodar esse comandozinho aqui, select index name, index def from isso daqui, né? Você não precisa decorar esse comandozinho aqui, ninguém vai precisar usar isso daqui todo dia, não faz o menor sentido decorar isso. Eu vou ver que eu tenho um índice único no meu ID, tá? A gente sabe disso. E eu tenho também um índice único no meu e-mail, mesmo que eu não tenha pedido para isso ser criado, eu deixei meio que implícito quando eu queria que o e-mail fosse único. Então eu não preciso criar um índice novo no meu e-mail, ele já existe para mim. Agora, vamos pela brincadeira aqui. O nosso nome ele pode ser duplicado e eu quero criar um índice que não seja uma B-tree, eu quero criar um índice hash. O nosso índice hash, ele é menos comum, tá? O padrão é uma B-tree por alguns motivos, mas se você quiser, você pode muito bem dar aqui um create index e dx users name hash na tabela users criando um hash. E eu rodo minha query aqui, depois eu posso voltar e puxar isso daqui e eu tenho o meu hash criado aqui, né, sem nenhum problema. A ideia do hash é que a complexidade é um pouco melhor, ela é complexidade média odd1 contra o odd log n da B-tree, então existe uma possibilidade de que o hash seja mais rápido, porém o hash tem alguns problemas. Se eu quiser fazer uma busca, por exemplo, eu quero buscar por usuários cujo nome começa com Augus, né, Augus, e o resto do nome pode ser qualquer coisa. O hash não vai conseguir fazer essa busca de maneira muito eficiente, enquanto a B-tree vai ser mais eficiente para fazer essa busca. Na verdade, para o hash, um índice hash ele vai ser precisamente inútil se eu quiser fazer uma busca por um prefixo, um sufixo, algo nesse sentido, tá? Ele não vai ajudar em absolutamente nada, porque o jeito que o hash funciona é que ele dá um match exato no hash daquela palavra. E eu não tenho como dar um match exato no hash se eu não sei qual é a palavra completa. A B-tree você vai conseguir pelo menos percorrer mais ou menos aqui e encontrar uma range, um espaço onde aquele nome deveria estar. Pois bem, todos esses devaneios aqui, vamos voltar para o nosso select. Por que eu falei tudo isso? Que agora eu quero select, asterisco, from, tabela users, where o meu e-mail é igual a algoritmos.galego@gmail.com. Eu falei tudo isso daqui para a gente entender que quando a gente faz buscas tipo essa daqui, essa busca vai ser acelerada por causa do nosso índice. E aqui, ó, retornou aqui embaixo a linha inteira que eu pedi. Eu poderia querer também apenas o nosso name e e-mail, que funcionaria sem problema nenhum também. Retorna apenas o nosso nome e e-mail, tá bom? Existem também condições que são um range. Por exemplo, eu sei quando esse usuário foi criado. Foi criado hoje, que pra mim é dia 23 de junho. Pra você é mais tarde, porque eu não vou conseguir postar esse vídeo hoje, eu acho. Talvez eu consiga. Onde o created at é maior que 2026, 1/1. Eu sempre esqueço se isso daqui é a anotação Estados Unidos ou a outra, mas eu acho que é Estados Unidos, tá? Eu acho que isso daqui vai ser o dia e isso daqui vai ser o mês. Não lembro de cabeça, não é muito importante, você pode pesquisar isso
isso daí facilmente. Vamos buscar usuários entre 2026, dia 1/1 e dia 12/12, né? Pra facilitar aqui. Vamos rodar. Lógico que eu cometi um erro, né? É o created... As condições end, né? Aqui é a porta lógica end. Eu preciso ter uma segunda condição, né? Isso aqui não é uma condição. Uma segunda condição seria o created at também menor do que essa data aqui. E agora a gente consegue obter os usuários criados aqui. Uma B-tree também facilita muito essa range query aqui, tá? Uma busca por ranges. Então, se for muito comum a gente fazer essa busca por ranges, por espaços de tempo, valores, pode ser inteligente a criação de um índice também, tá? Pode acelerar as coisas. Uma questão interessante para você ver é que para você, por exemplo, tomar cuidado quando você usar um created at igual uma data, tá? Porque isso daqui vai bater exatamente na timestamp da meia-noite, nenhum milissegundo a mais ou a menos. Então, se você quiser um dia específico, sempre coloca, né, maior ou igual esse dia, menor que o dia seguinte. Senão você vai ter o problema que nunca vai bater a timestamp exatamente, precisamente naquele milissegundo, sabe? Agora, eu posso querer também ordenar os meus selects, né? Apresentar eles, demonstrar eles numa determinada ordem aqui. Eu quero que eles sejam, né, ordenados por created at, e eu posso querer que eles sejam ascendente ou descendente. Vamos colocar eles de maneira descendente aqui, de modo que o usuário criado mais recentemente apareça primeiro e o usuário mais antigo apareça no final. A gente também poderia ordenar por múltiplas colunas, né, que teria aí, no caso, um desempate. E eu também posso limitar quantas coisas eu vou buscar no meu banco de dados. Isso aqui é muito interessante conforme o nosso banco de dados cresce, porque se eu não botar limites, eu me ferrei. A minha aplicação não vai escalar. Então a sua limitação vai ser geralmente aquilo que você mostra em uma única página da sua aplicação, né? Por exemplo, posso limitar para apenas um usuário aqui. Se no meu feed de notícias eu apresento apenas 5 notícias, eu boto um limite de 5 e eu faço paginação depois. Bom, próximo é o update. Update é relativamente simples, tá? Eu vou fazer isso o mais rápido possível pra gente poder pular para as partes mais interessantes. Update users, aí eu dou um set naquela coluna que eu quero modificar. Então, set name, eu vou alterar o meu nome para galego. Where, aqui eu vou fazer um update em todas as linhas cuja essa condição for verdade. Tem um detalhe, se eu fizer update sem where, é até uma piada, né? Ah, eu rodei um update sem where. Roda aqui o update sem where pra ver o que acontece. Vai, rodei. Update users set name igual galego. Vamos lá de novo, select asterisco from users. Olha só que interessante, todos os meus usuários viraram galego, né? Não roda update sem where. Então vamos dar um update nome. Vamos voltar o nome para Augusto, né? Where id igual a 1, por exemplo, né? Onde o id for igual a 1, ou onde o e-mail for tal coisa, enfim. Onde o nome for galego, galego eu quero mudar para Augusto, ou qualquer coisa do tipo. E agora a gente pode ver que, né, a gente tem dois usuários, o Augusto e o galego, porque eu mudei os nomes tudo. Mas enfim, esse é o update, tá? Update é simples. O delete é mais simples ainda. Você vai rodar delete from users, novamente, lembra do id? Quer dizer, lembra do where id igual alguma coisa, e-mail igual alguma coisa, nome igual alguma coisa. E se eu rodar isso daqui, ele vai deletar ali meu usuário, mas eu não quero. Se você der um delete from users, vai deletar todos os usuários. Um detalhe muito interessante é que dados são valiosíssimos. E conforme você evolui, você aprende que quase nada é realmente deletado do seu banco de dados, porque dados são valiosos, a não ser que existe uma exceção aqui, que é para cumprir com regulações. No caso, a regulação geralmente é a LGPD, tá? Então, quando um usuário solicita a remoção dos dados dele, você precisa deletar de verdade. Caso isso não seja o caso, vamos supor, o usuário quer... ele fez uma compra e vai cancelar essa compra. A compra ainda consta no nosso banco de dados, porque isso pode ser útil pra gente. A gente não vai deletar essa compra, mas a gente vai utilizar alguma estratégia ali de mostrar que essa compra foi cancelada ou algo nesse sentido. Quando o usuário vai deletar um comentário, isso pode ser importante pra gente ainda, manter esse comentário no nosso banco de dados, pra gente saber que o usuário fez alguma coisa, né? Então, geralmente, numa aplicação de verdade, eu vou ter um campo que é o deleted at, alter table users. Eu vou alterar a nossa tabela para adicionar um campo, né? Olha aqui a nossa tabelinha de novo. Ela tem 4 campos, eu vou adicionar um campo a mais. Esse campo a mais vai ser o deleted... Nossa, pera, calma. Perdão, gente, jet lag. Add column, né? Eu quero adicionar uma coluna, que é a coluna deleted at, que vai ser um timestamp. E essa coluna deleted at vai me informar quando que algo foi deletado. Se ela for null, né? Se ela tiver nula, deixa eu dar um select asterisco from users, e você pode ver aqui que todos os usuários têm deleted at como null. Quer dizer que esses usuários não são deletados, não foram deletados. Eles existem, eles estão aqui normalmente. Agora, quando eu vou, digamos assim, deletar
um usuário entre aspas, certo? Vamos imaginar que o usuário quer ali... O exemplo de usuário é ruim por causa da LGPD, tá? Mas vamos imaginar que é um comentário que está sendo deletado. Eu não vou deletar mesmo. Eu vou dar um update users, set deleted at, né? Então, now eu deletei, entre aspas, o meu usuário agora. Eu dei um fake delete nele aqui. Vamos supor que eu quero deletar o usuário com o ID igual a 1. Agora, olha só, eu tenho um usuário que tem um deleted at. Esse usuário está deletado. Se eu quiser ver apenas os usuários que não foram deletados, eu dou um where, né, select asterisco from users, where deleted at is null, onde deleted at é nulo. E aqui mostra o meu único usuário que não foi de fato deletado. Pois bem, esse vídeo tá ficando excessivamente grande. Eu, infelizmente, fui muito otimista no meu planejamento, achei que daria pra explicar tudo em pouco tempo, claramente não deu. A gente tá há pelo menos uns 4 dias sem falar de IA, então peço encarecidamente que se você gostou desse conteúdo e quer a segunda parte, em que eu vou falar sobre join, né, inner joins e left joins, vou falar sobre group by, somas, contas, averages, a diferença entre null, false, strings vazias, usar o explain para ver a performance, transações consistentes e rollbacks. Cara, isso aqui vai dar 3 vídeos talvez, né, muita coisa. Enfim, peço encarecidamente seu like e seu apoio nesse vídeo, que esses vídeos dão um pouco mais de trabalho de fazer, né, eles são maiores, mas pra gente poder continuar aprendendo os fundamentos aqui sem ter que, cara, ninguém aguenta mais IA, né? Dá um like nesse vídeo pra aprender computação de verdade e pra parar de ver vídeos sobre Cloud Mythos ou Fable ou qualquer coisa do tipo. Não é uma indireta pra ninguém, eu também gravo esses vídeos porque tá todo mundo assistindo, todo mundo também quer esses vídeos, mas eu te garanto que eu e quase todo mundo da área prefere muito mais falar sobre conteúdo técnico do que falar sobre hype de IA, mas o usuário clica em vídeo de hype de IA, então fazer o quê? Deixa seu like, deixa seu comente, vamos aprender os fundamentos que vão ficar com você pra sempre ao invés do hypezinho que vai mudar semana que vem.